Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Mas antes, que tal clicar no botão de like para mostrar que você está curtindo nosso conteúdo? E não se esqueça que ao lado tem o sininho das notificações. Dê um toque nele para ser o primeiro a saber quando tem novidades no canal. Comenta aí o que você está achando do nosso conteúdo. E se ainda não faz parte da nossa família aqui no YouTube, se inscreve no canal e vamos crescer juntos. No último vídeo, vimos que Jimenk veio procurar por nosso prota. E já na sala de reunião dentro da residência do Senhor da Cidade, estava ocorrendo uma reunião, e nosso prota chega perguntando o que aconteceu. O velho amigo de seu avô diz que enviaram 5 grupos de batedores, um após o outro, mas perderam contato com eles. Todos estavam muito bem equipados com flechas perfurantes das nuvens, então, se estivessem em perigo, poderiam simplesmente enviar um sinal, mas nenhum deles conseguiu voltar, e nós perdemos contato com todos. O prota disse então que provavelmente eles foram abatidos instantaneamente e nem tiveram tempo de usar as flechas. Só que o gordinho, que também fazia parte da reunião, disse que isso estava meio equivocado. Cada grupo estava muito bem feito. Eles tinham 300 pessoas que eram divididas em sub-equipes e eles procuravam informações separadamente. É basicamente impossível eliminar todo um grupo em silêncio. O amigo de seu avô disse que, em toda a sua vida liderando exércitos para a batalha, essa era a primeira vez que se deparava com uma situação parecida. E o protagonista pensativo diz que realmente estava certo. Eles não têm nenhum medo do exército do país de Tianshui, e só estão os esperando. O amigo de seu avô estava incrédulo e pergunta que o prota estava realmente afirmando que eles conseguiram colocar muitos especialistas nas 3 cidades já dominadas. O prota diz que eles não só colocaram esses tais especialistas, como também eles definitivamente montaram uma matriz que atinge uma grande área. Ele suspeita que todas as 3 cidades estão dentro dessa matriz, caso contrário seria impossível perder contato com mais de 1000 pessoas. O velhote ruivo, quando ouve a palavra matriz, fica incrédulo, e o amigo de seu avô também estava mais incrédulo ainda, o que eles poderiam fazer agora perante essa situação. Nessa hora, um soldado chega interrompendo a reunião, falando que algo estranho apareceu no céu em direção ao sul, fazendo o prota exclamar assustado. O velhote amigo de seu avô pergunta o que era esse algo estranho, só que o protagonista rapidamente já pede licença e sai correndo, pensando que provavelmente era aquilo. E quando ele chega lá fora, estava certo. A Fênix apareceu no céu, o pegando de surpresa. Vendo ela cair ao sul, ele se vira e pergunta para o líder da cidade onde a Fênix acabou de pousar. E pensa que foi a mesma coisa que aconteceu no monumento do Deus do Mundo. O velhote, assustado com a pergunta repentina, diz que ela caiu na cidade da Fênix. Todas as 3 cidades estão localizadas na base da montanha Fênix, e diz que havia rumor de uma lenda, que uma Fênix estava na montanha, mas ele não achou que fosse verdade. E o prota fica pensativo sobre a montanha da Fênix. Então, o prota se lembra de algo e fala que só pode ser isso, pegando o amigo de seu avô de surpresa, que o pergunta o que ele sabia. Só que antes de responder, ele diz que todos deveriam voltar para a sala de reunião. Lá dentro, ele explica que o fenômeno estranho que aconteceu no céu era um sinal que um grande tesouro estava próximo a aparecer. Esse tesouro com certeza estava relacionado à grande alma da Fênix. E com certeza esse era o verdadeiro objetivo do país das 100 batalhas, pegando todos na sala de reunião de surpresa. O comandante ruivo diz que já que o tesouro apareceu em seu país, era eles que deveriam o coletar e não deixar o país das 100 batalhas pegar. E o amigo de seu avô concorda plenamente, e já dá a ordem para enviar os 800.000 soldados como distração. O tesouro seria do exército. E completa dizendo que não devem mais adiar isso e ordena que o exército ataque imediatamente a cidade à frente. E o comandante ruivo concorda com essa ordem. Ele não acreditava que uma simples matriz pudesse prender 800.000 soldados. E o prota só ouve isso calado. Em pensamentos, o prota debocha desses dois. Esqueça 800.000 soldados, ele já viu matrizes em sua vida passada que puderam prender 8 bilhões de pessoas. Mas com certeza o país das 100 batalhas nunca teria um poder tão grande. Então ele diz para os dois que eles devem lidar com isso com cautela. Com certeza o país das 100 batalhas devem ter alguma carta na manga. Eles devem explorar a área primeiro. O velhote então pergunta se ele estava querendo mandar mais batedores, sendo que eles já enviaram os melhores grupos e mesmo assim eles não conseguiram voltar. Como eles conseguiriam descobrir alguma informação da área assim? E o prota diz que é fácil, dessa vez ele mesmo vai.
Só que vemos que a professora não concordava muito com essa história, parece que ela está bem fissurada no nosso prota agora. O comandante Ruil, vendo isso, disse que talvez seria uma ótima ideia dele acompanhar nosso protagonista. E também, ele estava bem curioso para ver qual era esse tesouro que poderia causar um grande fenômeno no céu. Só que o prota simplesmente disse que isso não seria possível. O velhote frequentemente precisava do tratamento com a professora para remover e suprimir o veneno de gelo em seu sangue. Ele se tornaria facilmente um fardo. O certo seria deixar apenas Ji-Meng o seguir. E a professora o pergunta por que ele estava a ignorando. Então, ela bate no ombro dele e diz que essa era uma guerra entre dois exércitos, não era para o garoto tentar bancar um herói. Só que nessa hora, nosso prota sussurra algo para ela com uma técnica de transmissão mental. E ela pergunta se ele estava falando sério, e o prota simplesmente diz que sim, fazendo ela bufar e as outras 4 pessoas na sala ficarem em dúvida sobre o que o garoto tinha falado. O velhote amigo de seu avô simplesmente pergunta para o garoto se ele realmente queria ir. E o prota simplesmente ri e diz que sim, isso era óbvio, eles estavam falando de tesouro aqui, e quem mais entre todos queriam ficar rico? Óbvio que era nosso gananciosinho. O velho diz que já que era assim, ele não iria impedir o garoto, mas era bom ele não colocar sua segurança em risco. E como sempre, nosso debochadinho vira as costas e sai rindo falando: apenas espere eu trazer boas notícias, deixando a professora preocupada para trás e Ji-Arong chorando ao fundo. Mais tarde vemos Ji-Meng anunciando que logo chegariam à cidade, pois ela já estava à frente. Mas ele também disse que não conseguia detectar nenhuma matriz ali. O prota fala: com certeza você não consegue detectar. Nosso prota ativa então seu Mangekyo Sharingan e consegue ver toda a extensão da cidade, bem como todos os corpos espalhados. E logo depois ele avisa que não havia nenhuma alma viva dentro da cidade, assustando Ji-Meng, que pergunta assustado se os inimigos já teriam entrado dentro da montanha da Fênix. Só que o prota diz que não era isso, a situação ali era muito mais complexa que ele esperava, pois os cadáveres das pessoas na cidade estavam deformados. Eles com certeza precisavam tomar um pouco mais cuidado do que ele esperava. Quando os dois chegam à frente da cidade, Ji-Meng percebe que uma barreira foi colocada em volta de toda a sua extensão, foi por isso que as flechas não saíram para dar o sinal. O prota diz que pessoas comuns não podem vê-la, então as chances de sobrevivência para aqueles que entram são muito pequenas. Ele entra na barreira preocupando Ji-Meng, mas diz pro cara ficar de boa, isso era molezinha para ele. E quando Ji-Meng passa por ela, ele se assusta com a cena. Todos estavam mortos, massacrados no chão. Ele ficou muito irritado. O país das 100 batalhas nem sequer poupou os civis, como eles poderiam ser tão cruéis. Só que o prota nem estava ligando para isso, e diz que sua maior preocupação agora era como essas pessoas morreram. Essas feridas não parecem ser causadas por humanos. Ouvindo isso, Ji-Meng exclama ao avaliar a situação de um cadáver. Ele estava muito mastigado e rasgado, com certeza eram monstros, e o prota concorda com sua afirmação. E nessa hora uma luz verde sai do cadáver, e um monstrinho muito estranho sai da boca dele, era um mosquito com garras e presas. Vendo as milhares de moscas monstro, Ji-Meng pergunta para seu jovem mestre o que eram essas coisas. Cada um deles era tão poderoso quanto um guerreiro marcial. O prota diz que eram apenas monstros de primeiro níveis, insetos nasais. Eles têm baixo poder, mas compensam em reprodução em massa em locais onde tem muitos cadáveres. Não é à toa que o pai da batalha fez isso com essa cidade, eles queriam criar esses monstros. Vendo o número absurdo de insetos, Ji-Meng estava um pouco preocupado, mas o protagonista diz para ele relaxar, era apenas insetos que não tinham inteligência, apenas agia com fúria, era divertido os matar. Então os dois começam uma matança. Logo depois de matar tantos, um super inseto de nível 2 aparece, e o prota diz que parece que devido ao fato de matar tantos insetos tão rápido, o seu guardião chegou. E em um segundo, o prota o congela, assustando Ji-Meng. Só que o mesmo não fica assustado por muito tempo e completa o ataque do nosso protagonista fatiando o monstro em vários pedaços. O prota bate palma para seu servo, falando que parece que sua intenção de espada está mais afiada que antes. Logo logo ele vai fazer um avanço. E o mesmo diz que tudo isso era graças a aprender com o jovem mestre Yun. Enquanto os dois se livravam dos insetos, vemos na montanha da Fênix que um grupo de especialistas do país das 100 batalhas tentavam quebrar a matriz da Fênix, parecida com a que tinha no cofre da família Lee. E o legal
que o manhwa separa uma cena para cada pessoa, e que aqui nesse canal eu simplesmente vou mostrar para vocês e chamar eles de Figurante Careca, Lolizinha e Bombadinho, o Grande Mago Negro, o Figurante Buda, o Figurante Domador de Fera e seu Leão, o Moicano Careca, e no final descobrimos que entre esses figurantes está o mestre que machucou o Comandante Ruivo na última guerra, o envenenando. Enquanto o Figurante Mago Negro ficava tentando desarmar a matriz da Fênix, o Domador de Feras percebe que algo aconteceu. Ele pega o cristal e vê que ele está despedaçado. O Buda Careca pergunta o que aconteceu, e ele diz que os 4 insetos nasais que colocou na cidade da Fênix foram mortos. O Carequinha se pergunta se finalmente alguém teve coragem de invadir a cidade. A Airgirl de cabelo rosa diz que os insetos eram apenas um lixo de segundo reino. Será que era realmente tão estranho assim eles serem mortos? Parece ser o mais normal para ela. O Buda Carecão falou que eles não poderiam se dar ao luxo de serem descuidados, e pede que um deles vá cuidar disso. A Airgirl animadinha diz que eram apenas alguns ratos. Ela e o Bombadinho que ela fica puleirada em cima poderiam cuidar deles. Mas o Domador de Feras rapidamente vira e diz que eram seus insetos, então ele iria. O de Moicano Careca diz que ouviu que o Comandante Ruivo dessa vez veio com o exército. Se foi ele que entrou na cidade de Fênix, o Domador de Feras com certeza não será páreo para ele. O Buda Careca diz que o Comandante Ruivo foi ferido pelo de Moicano há muitos anos. Mesmo se ele tivesse se recuperado um pouco, seu cultivo caiu bastante. Ninguém mais precisa ter medo dele. Além disso, o Domador de Feras tem um rugido místico do trovão das nuvens com ele. Mesmo se ele realmente encontrasse um rei marcial, não perderia. Ele então fala pro de Moicano se sentar e assistir. Se algo acontecer, eles mandariam mais pessoas. A Airgirl diz pro cara de Moicano que ele esteve fora do País das 100 Batalhas por muitos anos. O misterioso mestre sentia a falta dele. Só que ele diz que o rei do País das 100 Batalhas o fez um grande favor no passado. Ele não tem como o recompensar. O de Moicano responde que ficou na última década tentando fazer o País das 100 Batalhas um país superior. Em breve, a batalha de classificação que acontece a cada 5 anos começará. E quando ela terminar, ele não terá mais nenhum arrependimento ou dívidas. Então, ele retornará ao Alto Palácio e focará nas artes marciais, desconsiderando os assuntos mundanos. Ouvindo isso, o cara que só ficava meditando diz que se ele partir, vai ficar difícil encontrar um bom oponente para ser seu rival. Assim, ele eventualmente ficará sozinho. O cara de Moicano diz que ele já se tornou um rei marcial de 8 estrelas. E continua subindo. Em breve, nem ele mesmo será um oponente adequado para o cara. No pé da montanha, Jimeng, nosso protagonista, dá de cara com o Domador de Feras. O mesmo, todo debochado, diz que pensou que alguns ratos grandes tinham entrado. Mas era só um senhor marcial de 2 estrelas e um guerreiro marcial de 9 estrelas. E chama os dois de lixo. O prota, mais debochado ainda, diz: opa, você não precisa se apresentar, nós nem queremos saber seu nome, fazendo o cara exclamar de raiva. Ele diz que o nosso protagonista tinha uma língua muito afiada, por isso ele vai o mandar para o vida pós-morte. Só que o prota nem estava escutando o cara mais, só aparecia pontos de interrogação em cima dele. Ele estava prestando atenção no bichinho que ele estava montado. E quando ele encara o bichinho, ele percebe que era um rugido místico do trovão da nuvem. E diz que bem quando ele precisava de sangue místico do trovão, os céus o enviaram uma besta mística. Sem dar mais ideias pro cara, ele diz para seu servo cuidar do bastardo e manter ocupado. Ele iria enfrentar a fera primeiro, e Jimeng concorda. O cara, pensando que isso era uma piada, começa a rir. Até mesmo uma dócil besta demoníaca de 5º nível está no nível de um rei marcial no cultivo. Mas um garoto, no nível de guerreiro marcial, está dizendo que vai enfrentar o Rugido do Trovão, uma besta demoníaca sanguinária de 5º nível. Só que antes de ele terminar seu deboche, o servo do protagonista já usa sua técnica Serpente Ágil e ataca o cara, fazendo ele exclamar em choque e se defender. Ele diz que tudo bem, vai cuidar do senhor marcial primeiro e diz para sua fera cuidar do pirralho. E sai e começa a lutar com o Jimeng, deixando a fera e o protagonista se encarando.
O prota encara a fera com uma cara muito suspeita e a bichinha exclama assustada. Ele diz para a fera ser um bom garoto e não ficar nervoso. Então, ele caminha para frente dela, para e senta, fazendo ela ficar em dúvida. Ele tira um bandolim e começa a cantar Dorme Neném pra bichinha. Ela fica mais incrédula ainda, encara o prota e vomita. Só que quando ela vomita, ela percebe no olho do nosso protagonista o Mangekyo Sharingan. Assustada, ela percebe que já não era mais o lugar que estava antes. E o prota diz que esse era o monumento do Deus do mundo e não era para ele ter medo. Ele tinha acabado de pegar sua alma. A fera ruge e pula para cima do nosso prota tentando o matar. E quando consegue rasgar nosso protagonista no meio, percebe que era tudo uma sombra. E nessa hora, a figura do nosso prota gigantesca aparece. Ele encara a bichinha e sua mão estava prestes a amassá-la. Vemos que Jimeng estava mantendo o cara muito bem ocupada. E o figurante se pergunta o que estava acontecendo. Mesmo seu cultivo sendo 2 níveis acima desse cara, ele ainda estava tomando uma surra. E nessa hora, ele grita para sua fera comer logo o guerreiro marcial de 9 estrelas e o ajudar com esse cara mais forte. Só que quando ele estava falando ajudar, ele se petrifica quando vê que o protagonista estava tratando seu bichinho como um gatinho. Nessa hora ele já não entendia mais nada. Sua mente é inundada por vários pensamentos, como se soletra senso comum. Ele se sentia vazio, ele se sentia sozinho, a vida era muito dura, ele não estava entendendo, ele não entendia nada. E grita desesperado, xingando o nosso prota, perguntando o que era isso. Então foi isso, família. Mais uma vez, vemos nosso protagonista roubando tesouros de outra pessoa. Será que isso nunca vai mudar? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso reizinho do deboche. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem, falou, falou e falou! Não se esqueça que o grupo de membros do canal está aberto por R$5 e você me apoia fazendo eu ficar hypado para trazer muitos e muitos vídeos para vocês. Eu fui!